Boa tarde a todos. É bom ver todos vocês. Feliz sexta-feira. O presidente está ansioso para embarcar em seu retorno histórico ao Oriente Médio, visitando a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos na próxima semana, onde irá focar no fortalecimento dos laços entre nossas nações. 8 anos atrás, a primeira viagem do presidente Trump foi para essa mesma região do mundo, onde ele apresentou sua ousada estratégia de política externa de paz através da força. Nessa viagem, o presidente apresentou seu objetivo de erradicar o terrorismo e o extremismo na região, algo que ele conseguiu realizar ao longo de seu governo. Com a derrota total do ISIS e a assinatura histórica dos Acordos de Abraão. Agora, 8 anos depois, o presidente Trump retornará para reafirmar sua visão contínua de um Oriente Médio orgulhoso, próspero e bem-sucedido, onde os Estados Unidos e as nações do Oriente Médio mantêm relações de cooperação, e onde o extremismo é derrotado, dando lugar ao comércio e aos intercâmbios culturais. Essa viagem, em última análise, destaca como estamos à beira de uma era de ouro, tanto para os Estados Unidos quanto para o Oriente Médio, unidos por uma visão compartilhada de estabilidade, oportunidade e respeito mútuo. O presidente está muito ansioso para visitar nossos bravos homens e mulheres de farda em nossa base aérea dos Estados Unidos. Base aérea no Catar durante toda esta viagem. Ontem, o presidente Trump demonstrou a arte da negociação e garantiu um acordo comercial histórico. Apesar de todos os pessimistas que diziam que nenhum acordo seria feito, isso, é claro, acabou não sendo verdade. No 80º aniversário do dia da vitória da Segunda Guerra Mundial, o presidente Trump anunciou um grande acordo. Isso proporciona às empresas americanas acesso sem precedentes aos mercados do Reino Unido, ao mesmo tempo em que fortalece os Estados Unidos. Segurança nacional. Esse acordo comercial vai expandir enormemente o acesso dos Estados Unidos ao mercado do Reino Unido. Acesso ao mercado no Reino Unido, criando uma oportunidade de 5 bilhões de dólares para novas exportações para os Estados Unidos, fazendeiros, pecuaristas e produtores. Isso inclui mais de 700 bilhões de dólares em exportações de etanol e 250 milhões em outros produtos agrícolas, como o bom e velho bife americano. O acordo compromete os Estados Unidos e o Reino Unido a trabalharem juntos para ampliar o acesso aos mercados industrial e agrícola, além de fortalecer a competitividade americana. Mais importante ainda, o acordo também garante procedimentos alfandegários simplificados para os Estados Unidos. Exportações. O Reino Unido também vai comprar 10 bilhões de dólares em aviões Boeing fabricados nos Estados Unidos como parte do acordo. Um acordo comercial como este entre os Estados Unidos e o Reino Unido estava sendo trabalhado há muitos anos, mas continuava se mostrando difícil de concretizar. Mas, graças à abordagem ousada de negociação do presidente Trump, ele conseguiu fechar o acordo. Tudo isso aconteceu por causa da implementação de tarifas poderosas pelo presidente Trump para acabar com a era da rendição econômica e equilibrar os acordos comerciais dos Estados Unidos. Os trabalhadores e as empresas americanas são os melhores do mundo e agora finalmente tem um presidente que os apoia, luta por eles e fecha bons acordos. Isso coloca eles em primeiro lugar. Este é apenas o primeiro de muitos acordos comerciais que virão. Prepare-se para mais acordos históricos e para o nosso país crescer como nunca antes. Nesse sentido, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o embaixador James Hongrier vão se reunir com os principais representantes de assuntos econômicos da República Popular da China neste fim de semana, na Suíça. Como o presidente Trump disse, os Estados Unidos e a China vêm conversando há algum tempo ao longo do governo. E agora, equipes de ambos os países vão se reunir pessoalmente para continuar as discussões. Você pode ter certeza de que o presidente Trump e sua equipe de comércio vão garantir que busquemos o melhor acordo possível para os Estados Unidos. Em outras notícias, o governo Trump acabou de anunciar um novo incentivo para que imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos se deportem voluntariamente. Imigrantes ilegais elegíveis que agora utilizarem o aplicativo CBP House para se autodeportar terão um caminho claro e seguro para deixar os Estados Unidos. As passagens aéreas de volta para casa podem ser pagas e eles receberão um auxílio de $1.000, assim que tivermos a confirmação de que eles deixaram nosso país. Esse novo recurso permitirá que imigrantes ilegais tenham uma saída planejada do país e possam partir o quanto antes, de forma digna. Se os imigrantes ilegais tomarem a decisão certa aqui e enviarem sua intenção de sair pelo aplicativo CBP House, passando por uma rigorosa verificação, eles serão temporariamente despriorizados para detenção e ações de fiscalização do ICE antes da data marcada para a partida. E sair voluntariamente dessa forma pode melhorar suas opções legais de imigração no futuro.
Essa iniciativa também vai economizar enormes quantias de dinheiro para os contribuintes americanos. Saídas voluntárias são muito mais econômicas do que emoções tradicionais. Ao utilizar o aplicativo CBP House dessa nova maneira, o presidente Trump busca reduzir a necessidade de prisões, detenções e processos judiciais caros. Atualmente, o custo médio de uma emoção tradicional é de mais de $17 mil por imigrante ilegal. Nossas projeções estimam que o uso do aplicativo CBP House vai reduzir enormemente esse peso financeiro em aproximadamente 70%, permitindo que o dinheiro dos contribuintes seja redirecionado. E nossos corajosos agentes de fiscalização das leis de imigração poderão se concentrar em remover os imigrantes ilegais mais violentos que estão escondidos em nossas comunidades. Por fim, foi anunciado nesta manhã que a primeira-dama Melania Trump garantiu um investimento de $25 milhões no orçamento do presidente Trump para oferecer moradia e apoio a jovens que estão saindo do sistema de acolhimento familiar. E em reconhecimento ao 7º aniversário da iniciativa Bebeste da Senhora Trump, o governo dos Estados Unidos, Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano destinou recursos para o programa Agency Foster Youth to Independence. Ontem, a senhora Trump organizou uma celebração especial para mães militares junto com o presidente, reunindo 150 mães militares de todo o país para reconhecer o serviço delas, não só em casa, mas também pelo nosso país. Para aqueles que estiveram presentes nos eventos de ontem, assim como eu, não tenho dúvidas de que vão se juntar a mim para reconhecer o quanto esses momentos foram realmente especiais. Então, vamos às perguntas. Hoje, está Andrew Leger, correspondente da Casa Branca do Debovac. Muitos leitores no Substack e mais de 1 milhão de assinantes. Andrew, por favor, comece para a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber, Caroline. O presidente publicou outro anúncio esta semana para sua moeda Meme Trump. O grupo que está promovendo essa moeda está incentivando as pessoas a comprar para concorrer a um jantar este mês com o presidente. Por que o presidente está planejando participar de um jantar para os maiores investidores da sua moeda? Olha, o presidente está cumprindo todas as leis de conflito de interesse. O presidente sempre foi extremamente transparente com suas próprias obrigações financeiras ao longo dos anos. O presidente é um empresário de sucesso e, sinceramente, acho que esse é um dos muitos motivos pelos quais o povo reelegeu para este cargo. Há algumas pessoas que estão comprando essa moeda e veem como uma oportunidade de influenciar as opiniões do presidente. Houve uma empresa de logística que disse que compraria $20 milhões em moedas para defender o livre comércio entre os Estados Unidos e o México. Se compram por isso, estão desperdiçando dinheiro. Olha, posso te garantir que o presidente age apenas com os interesses do povo americano em mente, colocando o nosso país em primeiro lugar e fazendo o que é melhor para o nosso país, ponto final. Essa é a intenção dele, e é nisso que ele está focado. Christine, bom te ver aqui hoje. Bem-vinda de volta. Obrigada. Fico feliz de estar de volta. Sob conversas com a China, o que o presidente Trump espera dessas negociações, e ele vai ficar decepcionado se a equipe dele não conseguir fechar um acordo. Olha, o presidente confia muito no seu secretário do Tesouro, Scott Besson, e, claro, no embaixador Jameson Grier, que também teve um papel fundamental em todas essas negociações comerciais. Acho que o sucesso de ontem, o anúncio de um acordo comercial com o Reino Unido, é um ótimo primeiro passo. Mais uma vez, muitos disseram aqui nesta sala que isso não seria possível. Agora estamos avançando com muitos outros países. Estamos conversando com dezenas de nossos parceiros comerciais ao redor do mundo. Mas, é claro, a China é um país importante, um grande jogador nesse cenário. E o presidente já disse, e ele está certo, que a China precisa dos Estados Unidos da América. Eles precisam dos nossos mercados. Eles precisam da nossa base de consumidores. E o secretário Besson sabe que vai para a Suíça neste fim de semana com total apoio, confiança e credibilidade do presidente aqui no país. Muito obrigado, Caroline. Primeiro, você pode nos atualizar os Estados Unidos esforços para mediar ou ter algum impacto no conflito entre Índia e Paquistão? Claro, posso sim. Isso é algo entre o secretário de Estado e, claro, agora também nosso conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, tem estado bastante envolvidos. O presidente já expressou que quer ver essa situação se acalmar o mais rápido possível. Ele entende que esses são dois países que estão em desacordo há décadas, muito antes do presidente Trump. Estava aqui no Salão Oval. No entanto, ele tem boas relações com os líderes de ambos os países e o secretário de Estado, Marco Rubio. Eu falei com ele ontem mesmo. Ele tem mantido comunicação constante com os líderes dos dois países, tentando pôr fim a esse conflito. Mais uma pergunta. Ontem, vimos a notícia do novo Papa.
Antes de o Papa Leão se tornar Papa Leão, ele fez alguns comentários críticos sobre o presidente Trump e sobre o vice-presidente Advanced em sua conta do Excelência. Então saia. A Casa Branca tem alguma reação a esses comentários? O presidente deixou muito clara sua reação ao anúncio do Papa Leão. Anúncio de ontem. Muito claro. Ele está muito orgulhoso de ter um Papa americano. Acho que foi uma surpresa para todos. Vi que a mídia ficou surpresa ao noticiar isso ontem. Mas é algo ótimo para os Estados Unidos da América e para o mundo. E estamos rezando por ele. Obrigado. Obrigado, Caroline. O presidente tem sido bastante firme em manter suas tarifas de 145% sobre as importações chinesas, por dictar motivo social. Ele disse que talvez estaria aberto a reduzir isso para 80%, porque a mudança e como o presidente chegou a esse número de 80%. O presidente continua mantendo sua posição de que não vai reduzir unilateralmente as tarifas sobre a China. Precisamos ver concessões da parte deles também. E, novamente, esse é um dos motivos pelos quais o secretário Besson vai conversar com seus colegas chineses neste fim de semana para iniciar essas discussões pessoalmente. Quanto ao número de 80%, foi um número que o presidente mencionou. E vamos ver o que acontece neste fim de semana. E sempre no esforço de transparência. Tenho certeza de que vocês ouvirão diretamente do secretário do Tesouro ou do presidente após o término dessas negociações. Jack. Obrigada, Caroline, porque a Casa Branca anunciou esse acordo com o Reino Unido antes de todos os detalhes estarem finalizados. Na verdade, isso não é verdade. Eu vi o informativo. Eu também vi o acordo antes de o presidente trazer todos vocês para o Salão Oval no esforço de transparência. Vocês tiveram o presidente e o primeiro-ministro ao telefone, falando diretamente com todos vocês sobre como esse era um ótimo acordo, um acordo fenomenal. E as discussões vão continuar. Mas, como conversei ontem com a nossa embaixadora Greer, é assim que os acordos comerciais funcionam. Você estabelece um acordo inicial, define a estrutura, monta o acordo. E então, claro, você sabe. Os TS precisam ser cruzados e os Is precisam ser pontuados. Mas esse acordo é um bom acordo e os números já estão definidos. E todo o acesso ao mercado que acabei de mencionar vai permanecer. Mas a base de 10% ainda vai estar lá no final, quando todos os outros detalhes forem resolvidos. O presidente está comprometido com os 10%, tarifa base para o Reino Unido, mas também para as negociações comerciais com todos os outros países. Permanente, mesmo depois que os acordos forem fechados, isso vai continuar. O presidente decidiu manter essa tarifa base de 10%. Conversei com ele mais cedo. Stephen. Obrigado, Caroline. Falar de Nova York e uma pessoa importante. O prefeito Eric Adams está presente. Você pode contar mais sobre a visita e a conversa. E também, a Casa Branca comentou sobre o controle de tráfego aéreo em Nova York. Tudo que posso dizer sobre Marco Eric Adams é que ele solicitou uma reunião com o presidente e o presidente estava disposto a recebê-lo. Se o presidente quiser comentar sobre sua reunião privada depois, vou deixar que ele mesmo faça isso. Sim, fico feliz que você tenha perguntado sobre a FAA. Houve uma falha no sistema esta manhã, especialmente no aeroporto de Newark. Como todos sabem, eu conversei com o Departamento de Transportes. Essa falha foi causada pelos mesmos problemas de telecomunicações e software que foram levantados na semana passada. Tudo voltou ao normal após a breve interrupção e não houve impacto operacional. BO. Estão trabalhando para resolver isso esta noite e evitar novos problemas. Instalar nova fibra ótica de New Philadelphia. E o objetivo desse trabalho feito pelo... Quero acrescentar que esse aeroporto mostra porque ontem foi feito um grande investimento no nosso sistema de aviação. Existe um plano de infraestrutura em 4 partes, que foi divulgado ontem pelo secretário de Transportes para melhorar a comunicação, vigilância, automação e as instalações deles. Eles querem substituir o sistema de telecomunicações antiquados por novas tecnologias de fibra ótica, waves e satélite, substituir mais de 600 radares, que já ultrapassaram muito seu ciclo de vida, e resolver questões de segurança nas pistas. Eles querem construir 6 novos centros de controle de tráfego aéreo pela primeira vez desde os anos 1960, e também substituir as torres. Eles querem implementar, novos hardwares e softwares modernos para todas as instalações de tráfego, para criar um sistema de plataforma comum em todas as torres. Essas são mudanças muito necessárias. Esse é um plano muito ousado do Departamento de Transportes. Acho lamentável que a administração anterior tenha ficado de braços cruzados e não tenha feito nada.
Mas como somos gratos por termos um departamento de transportes, um secretário e um presidente dispostos a tomar atitudes ousadas e promover mudanças. Obrigado, Caroline. Voltando à questão da Índia e do Paquistão, podemos esperar que o presidente Trump entre em contato pessoalmente com os líderes desses países para tentar diminuir a tensão dessa situação? Se quando isso acontecer, certamente avisaremos vocês. Nathalie. Obrigada, Caroline. Tenho uma pergunta sobre a viagem ao Oriente Médio. Algum dos familiares do presidente, incluindo Dom Júnior, Eric ou Jared Kushner, vai acompanhá-lo? Até o momento, não estou acompanhando nenhum membro da família do presidente que vá nos acompanhar. A primeira família é bem-vinda. Não estou vendo os nomes deles no manifesto. Considerando que você mencionou que ele é um empresário de sucesso, você sabe se o presidente tem algum plano de se encontrar com pessoas envolvidas ou com algum dos negócios da família por lá? Ou visitar algum dos locais que serão neutros? Não que eu saiba. E deixe-me abordar a premissa da sua pergunta que ambos levantaram. Acho, sinceramente, ridículo que alguém nesta sala sequer sugira que o presidente Trump está fazendo algo em benefício próprio. Ele deixou uma vida de luxo e de comandar um império imobiliário de muito sucesso para servir ao público, não apenas uma vez, mas duas. E, novamente, o povo americano o elegeu para esta Casa Branca porque confia que ele age no melhor interesse do nosso país e coloca o povo americano em primeiro lugar. Este é um presidente que, na verdade, perdeu dinheiro por ser presidente dos Estados Unidos. Eu não me lembro de esse tipo de pergunta ter sido feita ao meu antecessor, um político de carreira que claramente lucrava com este cargo. Isso não é o que o presidente Trump faz. E esta Casa Branca se mantém nos mais altos padrões éticos. Phil, obrigado. Há uma reportagem da Reuters dizendo que os Estados Unidos estão em conversas com Israel sobre a administração pós-guerra liderada pelos americanos em Gaza. Verdade? Conversas ainda estão acontecendo? Estamos em comunicação e diálogo constantes com nossos colegas, aliados e amigos em Israel. Ron Dermer esteve aqui na Casa Branca ontem, reunindo-se com membros da equipe do presidente Trump. Quanto à situação em Gaza, o presidente e toda a sua equipe de segurança nacional deixaram isso muito claro. Queremos ver os reféns sendo libertados de Gaza. Essa é uma prioridade para esta administração. Quanto a como isso vai acontecer, e até mesmo indo além disso, não vou entrar em detalhes de planos que, sinceramente, podem ou não ter sido propostos, mas posso enfatizar o que o presidente tem de mais importante em seu coração neste momento, que é a libertação de todos os reféns em Gaza. E também houve resistência conservadora em relação a alguns desses impostos. O líder da maioria, Steve Scalise, disse que instaurar reduções fiscais estaduais e locais. O que isso significa, essencialmente? Cito, 45 estados estão subsidiando 5 estados que têm impostos muito altos impostos por governadores de esquerda. Ele está errado? É justo pedir para a Indiana republicana socorrer Nova York democrata? Olha, essa é uma discussão em andamento no Congresso. Eles estão vendo que há muita discordância no Capitólio agora sobre a proposta do imposto sobre o sal, e vamos deixar que eles resolvam isso. Quanto às disposições fiscais no projeto de reconciliação, as prioridades deste presidente, ele as deixou incrivelmente claras. Sem imposto sobre as gorjetas para nossos trabalhadores de serviços que tanto se esforçam. Sem imposto sobre a previdência social para nossos idosos merecedores que trabalharam a vida toda para contribuir com esse sistema. Sem imposto sobre. Ora, essa é para os americanos trabalhadores também. E há uma infinidade de outras prioridades que o presidente quer ver nesse projeto de lei. Qualquer um que se oponha a esse projeto estará se opondo ao maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. Eles estarão votando para aumentar os impostos em cerca de 4 trilhões de dólares para a classe média deste país. E estamos ansiosos para responsabilizá-los por isso. Todos no Capitólio, de ambos os lados do corredor, deveriam apoiar as prioridades fiscais do presidente. Pode ir, claro, pode ir, depois eu te passo a palavra. Acompanhar uma postagem no Truth Social. O presidente diz que tarifas de 80% podem ser reduzidas. Um anúncio já bastaria para baixar tarifas. É isso que ele espera dos chineses? Não foi isso que o presidente disse. Ele disse 80% pode soar bem para ele, mas ele está em contato com o nosso secretário do Tesouro que vai liderar as negociações dele neste fim de semana. Historicamente, os chineses consideram a própria reunião uma vitória. O que seria considerado uma vitória para o presidente nessas reuniões deste fim de semana? Um bom acordo para o trabalhador americano e para o povo americano.
Vai em frente, Caroline. Sim, voltando ao projeto de reconciliação. Você pode explicar mais a posição do presidente, especificamente sobre o regime tributário? Porque na postagem dele no Trufo Social, ele disse hoje que aceitaria até mesmo um pequeno aumento de impostos para os ricos, mas depois fala que os republicanos talvez não deveriam fazer isso. Então, o que exatamente ele quer? Ele quer que aumentem as alíquotas de impostos? O presidente quer cortes de impostos, os maiores cortes de impostos da história. Ele quer estender seus cortes históricos de impostos de 2017. E ele quer ver todas as outras prioridades fiscais que acabei de mencionar para você incluídas nesse projeto de lei também. Quanto à proposta de política que você está mencionando, o presidente já disse que, pessoalmente, não se importaria de pagar um pouco mais para ajudar os pobres, a classe média e a classe trabalhadora deste país. Eu acho, sinceramente, que essa é uma posição muito honrosa. Mas, novamente, essas negociações ainda estão acontecendo no Capitólio e o presidente vai se manifestar quando achar necessário. Eu os encorajo a criar uma faixa mais alta. Faixa para quem ganha mais. O presidente já deixou clara sua posição pessoal sobre esse assunto, Miguel. Senhor Caroline, líder do presidente. O presidente está com líderes no Capitólio. Eu fiz uma viagem ao Oriente Médio. Ele mencionou que querem mamear o Golfo Pérsico para o Golfo da Arábia. O Irã agora está dizendo que fazer isso terá a ira de todos os iranianos. Você pode falar sobre o apoio que o Golfo da Arábia tem na região e por que isso é importante para o presidente? Bem, antes de tudo, o presidente disse que ainda não tomou uma decisão. Isso saiu nas notícias, perguntaram sobre isso, e ele disse que ainda não tinha certeza. Então ele ainda não tomou uma decisão sobre isso. E em segundo lugar, Caroline, o presidente demonstrou apoio aos refugiados sul-africanos que estão vindo para os Estados Unidos na próxima semana. Você pode falar sobre do que esses refugiados estão fugindo e por que isso é uma prioridade para o governo? Bem, o presidente, na verdade, assinou uma ordem executiva sobre esse assunto. Meu escritório pode te enviar isso depois, Michael. A África do Sul. Esse grupo na África do Sul tem enfrentado perseguição racial. Na verdade, o governo de lá prometeu tomar as terras agrícolas que eles possuem. E por isso